Bom dia, Deus abençoe seu dia poderosamente. Seja bem-vindo mais um Toda Manhã com Deus. Que a graça, o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre sua vida, te renovando, te fortalecendo. O Senhor é contigo, nunca se esqueça disso. Por isso você pode ter certeza e ir ao encontro na certeza que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu preciso mudar minha maneira de pensar, falar e sentir, e as coisas vão acontecer. Amém? Hoje eu quero falar de decidir superar as suas fraquezas. Em nossa jornada, cada um de nós enfrenta fraquezas e a escolha de superá-las é fundamental para viver o propósito de Deus plenamente. A Bíblia nos lembra que temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas, que é Jesus, que como nós enfrentou tentações, provações, mas em todas elas permaneceu sem pecado. Hebreus 4,15 fala assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nossa fraqueza é um campo onde Deus deseja trabalhar, mas cabe a nós a decisão de encarar a realidade com sinceridade, com dedicação, buscando nele a força para poder vencer. Para muitos, reconhecer a fraqueza é uma tarefa árdua. Nossa natureza não gosta de admitir limitações e talvez seja mais desafiador para aqueles que estão apenas iniciando a sua caminhada com Cristo. Fraqueza, de maneira simples, é aquilo que limita a nossa capacidade de fazer aquilo que é certo, o que é justo, o que está alinhado com a vontade de Deus. É um ponto de fragilidade que, sem a vigilância e a entrega a Deus, pode nos levar a errar. Como escreveu Paulo, lá em Romanos 7, 18, 19, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Para aprofundarmos essa jornada de superação, é essencial distinguir a fraqueza do pecado. Enquanto a fraqueza é uma vulnerabilidade natural de nossa condição humana, o pecado é uma ação consciente e intencional de desobediência à vontade de Deus. Não devemos confundir uma com a outra. O pecado impede nossa comunhão com Deus e precisa ser confessado e abandonado, como ensina lá em Isaías 59:2, que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados e as nossas iniquidades. A fraqueza, por outro lado, é um chamado à dependência divina para que Deus aperfeiçoe o seu poder em nossas limitações. A superação das nossas fraquezas é um processo que requer comprometimento com a palavra de Deus e com a prática de oração. Que diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia é a palavra de Deus que é capaz de penetrar na nossa alma e discernir nossos pensamentos e as nossas intenções. E por meio dela que Deus nos mostra as áreas da nossa vida que necessitam de mudança, que necessitam de vigilância. E a oração, por sua vez, ela nos fortalece, nos aproxima do trono da graça, onde encontramos misericórdia, auxílio, e essas são as bases para as vitórias contra as nossas fraquezas. Em meio à caminhada com Deus, o apóstolo Paulo, ele confessou ter fraqueza. Deus, em resposta a Paulo, disse lá em 2 Coríntios 12:9, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A verdadeira transformação ocorre quando admitimos com humildade nossas limitações e buscamos em Deus a força para superar. Não devemos nos conformar com as nossas fraquezas, mas lutar contra elas com perseverança, sabendo que Deus é o nosso sustentador e que sua graça é suficiente para cada passo. Muitas vezes o orgulho,
o medo da crítica, são obstáculos que nos impedem a reconhecer e superar nossas fraquezas. O orgulho faz com que muitas vezes nós tentamos esconder as nossas falhas, enquanto o medo de desapontar os outros afasta da transparência de Deus e que Deus deseja para nossas vidas. E Tiago 4,6 nos lembra, mas ele nos dá cada vez mais graça, pois isso nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É preciso vencer o orgulho e buscar ajuda em Deus, pedindo que Ele sonde, examine o nosso coração. O caminho da superação passa pela sinceridade diante de Deus e pela disposição de renunciar a qualquer coisa que nos afaste da transformação que Ele deseja realizar em nós. Superar as nossas fraquezas exige disciplina, vigilância, perseverança. Não é uma decisão para ser tomada da boca para fora, mas um compromisso genuíno e duradouro. Em Gálatas 5,24, Paulo nos instrui a crucificar a carne com suas paixões e desejos. Essa ação prática, somada ao estudo da palavra, oração, comunhão com os irmãos, constrói um muro de proteção ao nosso redor, brindando nossas áreas de vulnerabilidade. Persevere, busca a Deus continuamente, sabendo que em nossa fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa. Decidir superar nossas fraquezas é um ato de humildade, de confiança. E ao tomarmos essa decisão, permitimos que Deus trabalhe em nós, nos fortalecendo, nos moldando, para sermos instrumentos eficazes nas suas mãos. Que possamos ser motivados pelo exemplo de Paulo, de admitir as limitações, experimentar a força de Deus de maneira poderosa. Que essa decisão de vencer as nossas fraquezas nos aproxime mais do Senhor e nos conduza a uma vida de vitória e fidelidade. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, queremos decidir, Senhor, superar, Senhor, as nossas fraquezas com humildade e confiança diante de Ti. Que ao tomarmos essa decisão, Senhor, permitimos que o Senhor trabalhe em nós, nos fortalecendo, nos moldando, Senhor, para que possamos ser instrumentos nas suas mãos. Ou sejamos motivados como Paulo, Senhor, que admitia suas fraquezas, experimentou a força que vinha do Senhor de maneira poderosa. Que essa decisão nessa manhã de vencer as nossas fraquezas nos aproxime mais do Senhor e nos conduza a uma vida de vitória e de fidelidade. Senhor, nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe. Um abraço.